Já dura mais de 2 meses a greve dos servidores ambientais de órgãos como o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Por causa da paralisação, houve queda de quase 90% na emissão de autos de infração na Amazônia. Sem acordo com o governo, florestas e terras indígenas correm risco. Os números da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialistas em Meio Ambiente impressionam. Nos 2 primeiros meses deste ano, o IBAMA emitiu 89% menos advertências de desmatamento na Amazônia do que no mesmo período do ano passado. Foram 83 em 2024 contra 770 em 2023. O ICMBio também registrou queda nas multas de 85%. Entre janeiro e fevereiro deste ano, foram 3.300.000 reais. No ano passado, 22.600.000 reais. Os autos de infração do órgão diminuíram 48% e os termos de apreensão, 62%. As liberações para licenciamento de obras, como hidrelétricas e termoelétricas, também cessaram, assim como a fiscalização de veículos estrangeiros parados nos portos para verificação de conformidade com a legislação ambiental nacional. Todos são serviços afetados pela paralisação de servidores do IBAMA, ICMBio, Serviço Florestal e Ministério do Meio Ambiente. A categoria afirma que a defasagem salarial ultrapassa 70%. As principais reivindicações são a atualização das carreiras congeladas desde 2002, anúncio de um novo concurso para recompor o quadro de funcionários, equiparações salariais entre órgãos e criação de gratificação para os que atuam em campo e correm risco de vida. Nenhuma das contrapropostas apresentadas atenderam minimamente a pauta de reivindicação. Então, hoje há um impasse na negociação e não temos perspectiva de que haja possibilidade de chegar a um acordo com o governo nos próximos dias. A paralisação acontece em meio a um cenário de volta do garimpo ilegal à terra indígena Yanomami, na fronteira do Brasil com a Venezuela. A crise humanitária se estende, apesar das ações emergenciais. 363 indígenas morreram em 2023, quase 6% a mais que no ano anterior. Agentes de saúde confirmam o que diz o governo federal. Havia subnotificação. As condições precárias de saúde são resultado da contaminação dos rios por mercúrio e do alastramento da malária levada pelos garimpeiros. As associações indígenas lançaram notas de apoio à greve, reconhecendo a necessidade de retomada do trabalho. Assim que eles entraram, greve com certeza aumentou o número dos garimpeiros, né? Então, assim que decretou a emergência, o governo federal, eles expulsaram mais de 90% dos garimpeiros, né? Então, hoje, segundo o governo, o próprio governo federal, né, ele estima que chegou hoje aproximadamente 7.000 garimpeiros na terra indígena Yanomami. Eles correm muito risco e eles levam muitos tiros, né, dos invasores, dos grandes, né? Então, eu acho que isso eu acho que o governo tem que reconhecer, né, e resolver esses imediata. Diante do avanço do crime organizado na Amazônia e da possibilidade de aumento do desmatamento, a greve dos servidores preocupa. Mas tanto a categoria quanto os indígenas dizem que a responsabilidade do combate às ilegalidades, tanto ali quanto em outros biomas, não pode recair só sobre os funcionários. O Exército, por exemplo, que tem bases na região, tem que fazer a sua parte. E quem tem mais homens, tecnologia, equipamento, são o exército. Vocês têm homens, têm maior armas, né, helicópteros, para poder confrontar os garimpeiros que estão lá ainda resistindo, não querendo sair nas terras indígenas. São 3 PFs, né, pelotões, né, dentro da terra indígena Yanomami, em Maturacá, Surucucu e Avaris, né? Então, bem nos olhos, né, dos exércitos, passa os helicópteros dos garimpeiros, aviões dos garimpeiros. Então, a gente vê isso
um confronto, né, para o povo Yanomami. O governo, o exército não estavam fazendo parte para poder expulsar e proteger. O território Yanomami não é somente do povo Yanomami. Ele tem mais de 6 povos indígenas que vivem nesse território, nessa área, mas é um problema do povo brasileiro, é de todo o Brasil. Tem a necessidade de se cobrar do governo a resposta na urgência e na velocidade que é necessária. Enquanto dura o impasse, indígenas seguem pagando com a vida. O Brasil vai se assustar, entendeu? Porque vai aumentar, porque tem muitos ainda esses óbitos. Então, o povo Yanomami foi abandonado há 7 anos. Não tem a gente reconhece o novo governo, né, que está querendo resolver, mas está longe que o governo vai resolver. A gente não vê o plano, né, o plano estratégico de permanência. Não é somente combater emergência. Emergência não vai resolver. Se não tiver esses planos, vocês vão ouvir mais as mortes do povo Yanomami. Nós procuramos o governo federal para comentar sobre as negociações da greve e o Exército sobre a presença de garimpeiros em terras indígenas, mas não houve resposta.